Mundo Geek. Conheça a cultura de quem é viciado em jogos, quadrinhos e séries. Saiba como a tecnologia muda a forma de comportamento dessas pessoas. E mais, veja como as mídias digitais influenciam a personalidade dos jovens. Hoje é quinta-feira, 19 de maio. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, como você já sabe, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje, Mariana, o nosso assunto é a cultura geek. Você sabe o que é isso? A Pablo já tinha uma ideia, mas eu ainda confundo o nerd com o geek. Isso é bem comum, Mariana, não é só você não. Porque eles são muito parecidos. Esse equívoco é encontrado pelas pessoas sempre. Eles são parecidos, mas representam estilos de vida diferentes. Então, para saber o que caracteriza um geek de verdade mesmo, confira agora na reportagem. O Roberto usa óculos, roupa de super-herói e é viciado em jogos. Se você estivesse assistindo esta matéria há uns 20 anos, ia falar que ele é um nerd de carteirinha. Mas como as coisas mudaram, ele na verdade é mesmo um geek. Os geeks são aquelas pessoas viciadas em tecnologia, principalmente as relacionadas ao entretenimento. Geralmente, eles estão sempre por dentro quando o assunto é computadores, games, séries e livros. Algo muito parecido com os nerds, mas com uma diferença. Eles são sociáveis, assim como o Roberto. Eu nunca deixei de fazer alguma coisa com meus amigos para jogar. Eu acho que é mais um equilíbrio que eu crio entre os dois. Eu gosto muito de ficar um dia à noite, um sábado à noite jogando, até porque é quando eu tenho tempo, pois fora isso eu tô na faculdade, tô no estágio, tô fazendo outras coisas. Então acho que é um equilíbrio entre a vida social e a dos jogos, sem um excluir o outro. A afinidade por tecnologia muitas vezes faz do geek aquele cara que gosta de assuntos complexos ou com certo grau de intelectualidade. Para o Roberto, a relação com a virtualidade e com a fantasia dos jogos e dos quadrinhos não exclui isso. Com o crescimento, eu fui perceber que o que mais me atrai nisso são as histórias. Eu gosto muito de histórias, ainda mais quando elas são construídas em um universo que é totalmente fantástico, totalmente diferente do nosso. É isso que me chama a atenção para querer consumir cada vez mais jogos, livros e séries. Muitos desses entusiastas da cultura pop e dos games viram seus personagens favoritos saírem do quadrinho e ganharem vida nas telonas ou nas páginas de grandes livros. Para estudiosos da comunicação, esse fenômeno é chamado de transmediação, e ele é responsável por manter vivos muitos produtos culturais na atualidade. Quando acontece das mídias começarem a trafegarem uma para a outra, né, nesse processo que a gente chama de transmediação, o processo transmediático, em que a internet reverbera a TV, que reverbera o impresso, que reverbera a TV e a internet, que reverbera, em outras palavras, eu fico num circuito, quase como se fosse um circuito fechado de circulação de mensagens, né? Isso vai potencializar muito o processo de aderência ao fenômeno geek, né? Tanto que a gente pode notar a proliferação grande atualmente de filmes com base em histórias de quadrinhos. E as influências do mundo geek não estão apenas em filmes, séries e livros. Este grupo, por exemplo, resgata clássicos musicais do mundo dos jogos que marcaram gerações. Criada em Belo Horizonte no ano de 2014, a Orquestra Multiplayer coloca a música nessa lógica multimídia. O projeto surgiu da vontade de apresentar a música erudita para os adolescentes através dos jogos. Com isso, além de levar o público ao delírio, o grupo tem conseguido aproximar gerações. A gente queria muito tocar trilha de jogos porque a trilha sonora de jogos fez parte da nossa musicalização. A gente cresceu escutando música de jogos. Por exemplo, o meu primeiro contato com música erudita foi através da trilha sonora de jogos. E a gente sabe que tem muita gente que gosta das trilhas sonoras, que gosta de escutar esse tipo de música, e a gente também valoriza muito esse repertório, do mesmo jeito que a gente valoriza uma música erudita, por exemplo. Seja através da música, dos livros ou das telas sensíveis, os jovens nerds já não são mais como os de antigamente. E uma das responsáveis por isso são as mídias digitais. A potencialização das mídias digitais, e elas é que de fato fazem a coisa aumentar o seu nível de visibilidade muito, né?
faz com que essa visibilidade aumentada e intensificada fortalece muito os fenômenos sociais e permite também que as pessoas se manifestem com a liberdade, com o seu tempo, ao seu próprio tempo. E isso faz com que seja possível a criação de grupos, né? De grupos, por exemplo, que são de pessoas que gostam de um certo herói da Marvel, ou um grupo que gosta de um certo personagem de animação. Cada vez mais conectados em rede, para os geeks high-tech é bem comum ficar em filas durante dias aguardando o lançamento de smartphones, videogames e computadores. Pois é, Pablo, e a inserção desses dispositivos no nosso cotidiano mudou a forma de relacionamento entre as pessoas. E para falar mais sobre essas transformações, nós recebemos a doutora Vanina Dias, que é psicóloga especialista em comportamento jovem e sua relação com a tecnologia. Seja bem-vinda. Obrigada. E recebemos também a Vitória Barros, que é estudante e cosplayer, e que vai contar pra gente hoje um pouco sobre esse mundo cosplayer e do mundo geek. Você veio hoje caracterizada de cosplayer. Conta pra gente o que é cosplayer. O cosplay é um hobby, na verdade, que envolve justamente se caracterizar, se vestir como um personagem. Pode ser de jogo, quadrinhos, até livros, né? E, doutora Vanina, a senhora considera que essa imersão no mundo geek ela pode prejudicar ou ser um benefício para a personalidade dos jovens? Eu acredito que em qualquer situação, né, aquilo que vem do exagero é um prejuízo. Mas a partir do momento em que as pessoas estão vivendo, né, esse tipo de escolha, né, como uma forma saudável, de uma forma de mostrar uma arte ou mesmo de mostrar, né, alguma situação em que ela em que ela está, né, se colocando de forma pessoal para o outro, e isso não traz nenhum problema patológico. E em relação à família, né? O que a família deve fazer para contribuir para que esse lazer não se torne algo prejudicial? Bom, a família é o grande mediador, né, do sujeito com a sociedade, né? E se foi através dessa família, né, quando criança, eles conheceram, né, os heróis em quadrinho, né, os heróis virtuais ou os heróis aí, né, dos super-heróis, é a família quem deve incentivar e mesmo mediar isso como uma forma de não mostrar que aquilo pode ser prejudicial, mas também, né, pontuando em que momento aquele sujeito deve ou não interromper a sua relação nesse tipo de prática. Bom, Vitória, nós vimos na matéria agora essa definição de geek por uma pessoa que se considera geek. E você se considera geek? Eu me considero uma pessoa que tem um interesse mais específico, mas varia muito da definição, né? Algumas pessoas consideram o geek ou nerd uma pessoa aficionada, né? Que tem interesse um pouco mais exacerbado. No meu caso, é um interesse muito pontual, né? Por outro lado, eu tenho outros hobbies que me interessam mais, né? E que movem mais a minha vida nesse sentido. Talvez o cosplay esteja mais um pouco nesse âmbito mais sossegado. E como que o cosplay ele se relaciona com o geek e onde que ele se diferencia? É uma pergunta complexa, né? Eu imagino, não estou num ponto assim de como profissional, talvez a doutora possa dizer um pouco melhor, né? Mas o cosplayer, ele tem algumas pessoas que praticam cosplay, elas têm um interesse específico, né? E levam isso para um âmbito um pouco maior na vida dela, no sentido assim de pensar no cosplay, se relacionar com as pessoas, muitas vezes em torno do cosplay, ter amigos nesse sentido, pesquisar a respeito de um personagem, de material para fazer a sua fantasia, né? De certo modo, é um geek por fantasia. Talvez possa pensar um pouco mais nesse sentido, né? Se ela tem esse interesse, muitas vezes movido pela paixão pelo conteúdo de entretenimento.
Doutora, a senhora gostaria de Sim, complementar? eu penso que, né, o que pode haver de diferença, né, como eu já disse anteriormente, é a questão, né, do exagero, né? A partir do momento em que, se você tem um interesse, né, a gente pode até fazer uma analogia com outros tipos de situações, como, por exemplo, né, você tem um interesse por aprender sobre alimentação, sobre, né, fazer determinados pratos. Então, você vai passar, né, grande parte do seu dia, da sua vida, né, buscando por isso. Né? Então, eu penso, né, a partir do momento em que você pode levar, né, essa prática como de uma forma profissional, onde você vai se aprofundar, vai estudar, vai entender o comportamento das pessoas, né, e ao mesmo tempo, né, ser um sujeito que faz isso, como é o caso dela. Né, que ao mesmo tempo em que ela é um cosplayer, ela também está fazendo, né, uma pesquisa de mestrado que vai explicar exatamente o que ela vive, o que ela Doutora, constrói. e nós vimos na matéria que as mídias digitais hoje têm mudado muito a nossa forma de nos relacionar. E a senhora falou dessa relação de aproximar pessoas com interesses comuns. A mídia digital tem proporcionado mais isso? Com certeza, com certeza. Assim, eu pude observar, né, na minha pesquisa de doutorado, né, que as redes sociais hoje, elas são como que uma forma de você ampliar a sua sociabilidade. Né? E além disso, né, à medida em que você amplia a sua sociabilidade, você também amplia o seu conhecimento, né, em relação a diversas culturas, né, porque você, né, a partir do momento que você está aqui, mas quando você, né, encontra amigos amigos virtuais, né, que têm interesses comuns numa rede social que ela é mundial, né, você vai ter um aprendizado, né, também de outras culturas, né, como eu estou trabalhando em cima de um texto, né, onde eu entrevistei uma garota que ela tem, né, como melhor amiga uma pessoa que vive em Amsterdã e que ela nunca viu pessoalmente, mas que elas, né, se encontraram através do Tumblr, né, que é uma rede social, em função de um interesse comum, que foi uma banda musical. Que a banda se extinguiu e as pessoas passaram a conversar sobre a extinção dessa banda e como é que elas iam se comunicar, como é que eles iam criar novas perspectivas de trabalho, né, de entendimento disso. E hoje ela considera, ela considera vários amigos, pessoas que estão em outros países, com outras culturas, com outros conhecimentos. Bom, gente, nosso papo está muito legal, mas agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre um dos principais eventos geeks de Minas Gerais, o Anime Festival. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje estamos falando sobre os geeks, aqueles jovens super conectados, fãs de filmes, séries e quadrinhos, sabe? Pois é, Mari, a Vitória Barros, que está aqui conosco hoje, além de cosplay, ela é estudante e está trazendo um pouco disso tudo que ela traz na cultura para dentro da formação acadêmica dela. Vitória, o que você tem analisado da interação no mundo cosplayer? Bom, meu interesse justamente surgiu porque eu fui percebendo como a relação entre as pessoas, elas muitas vezes surgiam em torno, né, do fato delas serem fãs, né, como a rede, né, no Facebook, na internet, ela se articula um pouco em função disso, né, e é muito interessante observar como nesses ambientes digitais, por exemplo, as pessoas, elas compartilham muito esse interesse, compartilham informações. Então, enquanto cosplayer, eu posso achar, por exemplo, tutoriais que me explicam como é que eu customizo essa peruca para minha personagem, ou até como é que eu costuro a minha roupa, né? E eu também posso entrar em contato, né, igual a doutora citou, com fãs do mundo inteiro, né? Isso muda completamente a forma como a gente interage com o cosplay, porque antes ficava restrito ao espaço do evento, né? E agora você pode até criar uma fanpage com milhares de seguidores, milhões de seguidores que gostam da forma como você se veste, né? Que compartilham desse interesse. Vitória, você falou desse compartilhamento de interesses comuns nessas mídias sociais. Mas e fora delas? Como as pessoas veem os cosplayers? Bom, varia, né? De uns anos para cá, eu tenho notado que a recepção, graças também ao fato das mídias, né, a televisão principalmente, mostrar de uma maneira mais tranquila o cosplay, isso está tornando também a relação menos tensa. Né? Eu lembro que na época que eu comecei a fazer cosplay, lá para 2006,
existia uma relação muito tensa, porque as pessoas elas falavam assim, poxa, será que esse pessoal tá doido? Eles estão se fantasiando como personagem de desenho, eles estão saindo para... Não é carnaval, não é ocasião para usar isso, por que eles estão se fantasiando? Né? Enquanto que hoje em dia, como o cosplay ele já começa a aparecer um pouco mais, as pessoas já entendem. Às vezes eu sou abordada na rua, se eu estou tirando, por exemplo, alguma foto em algum lugar público, né? As pessoas falam, essa menina tá de cosplay. Né? É uma relação um pouco mais tranquila. Né? Claro que existe um estranhamento pelas mesmas razões, né? Porque eu tô num lugar que é público, eu tô usando uma roupa que não é usual, né? Por isso mesmo, às vezes a gente opta por usar o cosplay num espaço um pouco mais restrito e mais que faça sentido, né? Que é o caso do evento de cultura geek, de anime, né? Ou enfim. Um espaço que é para isso, né? Nesse lugar faz sentido eu estar vestida dessa forma, né? Assim como em algumas vezes, né? Quando eu saio na rua vestida de cosplay, provavelmente você vai encontrar um cosplayer fantasiado tirando foto, né? Às vezes quer aproveitar um espaço mais bonito para deixar a foto mais artística, principalmente porque hoje em dia o cosplay ele já foi um pouco mais pro lado da arte. Né? É um hobby também, né? Mas também você pode criar uma fanpage e com isso as pessoas vão te seguir em torno desse interesse. E é claro que você quer deixar o seu cosplay mais bonito, o ambiente da foto mais incrementado. Chamar atenção. Claro. Exatamente. Doutora, e saindo um pouco dessa questão do cosplay, os geeks eles são sempre super conectados, nós vimos que existe a socialização pela internet, mas e na vida real? Isso, tem pessoas que ficam muito presos ali nos jogos, coisa atrapalha a socialização? Bom, né, na própria reportagem que vocês mostraram, né, na abertura do programa, mostra um usuário, né, de rede social e de jogos virtuais que diz que isso, né, é apenas um complemento, né? Assim, eu acho que, né, quando a pessoa ela tem uma tendência a algum tipo de adicção, né, quer dizer, de vício, isso vai ser um prejuízo para ela, sim, né? Mas à medida em que ela tenha, né, como a gente já falou, a mediação da família ou mesmo dos amigos que tiram ele desse espaço para um outro espaço social, né, o jogar ou né, assistir a vídeos no YouTube ou mesmo, né, o ficar apenas conectado aí ao celular ou à rede social em casa, né, se fechando nesse espaço, né, pode ser um prejuízo ou não. Eu acho que isso vai depender muito dessa mediação em que a gente precisa estar trabalhando nela. De certa forma, na internet eles também estão conectados, né, uns com os outros. Sim, sim. E é o que muitas às vezes dizem, né? Assim, eu tenho pacientes, né, no meu consultório que foram para lá em função disso, né? Os pais achavam que eles tinham se fechado no mundo só deles porque eles só ficavam, né, ou conectados ao computador numa rede social ou jogando ou, né, assistindo a vídeos, né? E na verdade o que eles me trazem, né, é bem assim, ao contrário, né, de que assim, que a partir do momento em que eles estão ali, né, jogando, né, um jogo virtual que tem, né, um ponto, né, com uma outra pessoa em um outro lugar, eles estão ampliando o seu ciclo de amizade. É uma forma de socialização diferente, então? Sim, né, assim, o que eu pude ver, né, na minha pesquisa e nas pesquisas em que eu estudei para desenvolver a minha tese, é uma nova forma de sociabilidade, sim. Legal. Vitória, você... Vamos falar um pouquinho mais do seu cosplay, né? Quando que você começou a se fantasiar? Acho que foi em 2003, já faz um bom tempo. Né? E, na verdade, o meu interesse por cosplay, ele surgiu porque aqui em BH começaram a ter esses eventos mais voltados para a cultura pop japonesa, principalmente. E eu percebi que as pessoas, quando elas estão fantasiadas, a relação delas com aquele espaço é diferente. Né? Então, principalmente quando a gente vai nesses eventos, as pessoas elas querem tirar foto com a gente, elas querem conversar. Às vezes é uma ponte, porque a pessoa percebe que você tem um interesse comum entre elas. Né? Elas conhecem esse personagem, elas começam a te abordar, né? E conversar, enfim. E eu percebi que era uma experiência bem mais rica para mim, né? Se eu me inserisse nessa situação do cosplay, para me relacionar, para aproveitar melhor o evento dessa maneira, né? Existem outras situações também. O cosplay, ele pode ir desde, assim, de o simples passear pelo evento, né? E tirar fotos, interagir com as pessoas.
E tem também outras relações, né? Você pode usar o cosplay para competição. Então existe inclusive um mundial de cosplay, né? Um campeonato mundial transmitido na televisão japonesa, né? Acho que são 30 países que competem atualmente. O Brasil já ganhou várias edições. Né? E também tem pessoas que trabalham com cosplay, né? Então, são os profissionais que a gente chama de cosmaker, que eles são responsáveis por realmente dar vida, né, a esse desejo da pessoa, né? Então, eles procuram a peruca específica, o tecido que vai ter o caimento mais parecido com o do personagem, às vezes executar alguma coisa que tem um grau maior de complexidade, como uma armadura, uma arma, né, um escudo que acende luz, né? Para mim, que sou leiga, é muito difícil fazer isso, né? Então, às vezes a pessoa opta por ir atrás de um profissional. Vitória, você falou, né, desses eventos que reúnem essas pessoas, mas tem diferença daquela pessoa que quer se vestir assim no dia a dia, como cosplayer? Olha, eu conheço raríssimas pessoas que optam por usar o cosplay no dia a dia, né? Talvez, assim, muita gente pense em trazer um pouco da estética do personagem através, assim, de alguma peça de roupa, né? Então, se eu gosto de uma personagem que é colegial, se a pessoa gosta dessa estética de colegial, provavelmente ela vai usar saia preguiada, sapatilha, né? Mas o cosplay no dia a dia, provavelmente, se você encontrar um cosplay na rua, um cosplayer, você vai ver que ele está acompanhado de um fotógrafo, né? Muito raro mesmo a pessoa, que aí eu imagino que já seja, não sei, uma relação diferente que ela estabeleceu, né? Que já não é mais do âmbito de hobby, né? Mas, enfim, para trazer para a vida dela mesmo. Vitória, você falou dos concursos, competições. Em Belo Horizonte tem o Anime Festival, né? Que está relacionado aos cosplayers. E esse ano você vai ser jurada, né? Do concurso. Conta pra gente. Eu, na verdade, já fui jurada durante vários anos no Anime Festival. Acho que foram 5 anos como jurada. É uma experiência bem legal, assim, bem diferente desse estar no evento enquanto visitante e cosplayer, né? Porque avaliar o cosplay, avaliar a performance de uma pessoa é até difícil, porque as pessoas geralmente estabelecem um vínculo com o personagem. Como fazer a fantasia é muito difícil, é muito complexo, às vezes leva dias, meses, né? A pessoa ela quer estar lá e ela quer mostrar um bom trabalho, né? Então, a gente tem que tratar com carinho mesmo, o respeito, mas ao mesmo tempo, né, é uma avaliação. Você tem que ver como a pessoa está conseguindo trazer para a vida real mesmo o que às vezes é quase que impossível, né? Então, às vezes, um Dragon Ball, né, que tinha um ataque luminoso, né? Como é que a pessoa vai fazer para transmitir isso pra gente, né? É quase um teatro mesmo. Doutora Vanille, a senhora concluiu o doutorado da senhora com uma pesquisa que aconteceu aqui no Brasil e na Europa sobre a relação do jovem e da tecnologia, né? Qual que é a principal diferença que a senhora percebeu entre o uso desses meios pelos jovens brasileiros e os europeus? Bom, né, assim, há diferenças pontuais que têm a ver muito com a questão socioeconômica, né, com as questões culturais, né, como, né, por exemplo, né, o Brasil é um país onde nós somos muito afetivos, né, então nós temos muitos amigos, né, não só no nosso dia a dia, como assim, é muito comum você ver, né, uma página de Facebook, né, onde eu fiz a pesquisa, né, os jovens principalmente, né, os mais novos têm assim, mais de 1000 amigos, né? Na Europa isso já não é tão comum, né? Em países europeus em que né, existem adolescentes que só têm 50 amigos no seu perfil de Facebook, né? E outra coisa que é bem diferente é a questão, né, mesmo do modo de uso, né? Assim, aqui a gente tem, né, no Brasil uma característica do uso muito constante através, né, da rede móvel, né, do celular, né? Porque para nós isso é mais barato. No Brasil, o uso, né, da internet pelo celular acaba sendo mais barato do que na Europa, o que, de alguma forma, também diferencia esse modo de uso, né, assim, que é o que cada um chama mais atenção. Em relação à vestimenta de roupas, né, com camisas de personagens, por exemplo, não são só os cosplays. A gente vê uma tendência as crianças comportarem sem querer vestir roupas dos personagens favoritos. Como que a psicologia vê esse fenômeno? Bom, é um fenômeno identificatório, né? Assim, a criança, quando ela está
né, por volta dos 3, 4 anos de idade, ela está se constituindo enquanto sujeito, né, e a partir dessa constituição, ela vai buscar modelos, né, que são os modelos parentais, né, os pais, né, os primeiros professores, né, e a televisão acaba chamando muito a atenção da criança nessa situação. Então, ela se identifica a um super-herói, por exemplo, então ela vai se vestir como ele, ela vai se comportar como ele, ela vai, vamos dizer assim, querer ser esse sujeito, né? Esse personagem que pode, né, de alguma forma, trazer aspectos positivos, né, como também pode trazer, né, algum tipo de patologia. Bom, gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Agradecemos muito a presença de vocês. Muito obrigada, sejam sempre bem-vindas. Estamos à ação. Mas antes de finalizar, a Isabela Lima tem um recado pra gente. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, meninos. É isso mesmo. Amanhã tem Espaço Cult. Não percam, a partir das 4h30 da tarde. Nosso convidado mais do que especial é o Jairo. Ele é integrante da banda Young Lights. É uma banda que está fazendo super sucesso. Eles apresentam apenas músicas autorais e é muito bacana. Não percam. Recado dado, Isabela. E amanhã é dia de Espaço Cult. Mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde. Eu espero por você. E você pode continuar participando com a gente através das nossas redes sociais da PUC TV Minas ou enviando sugestões e comentários pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Não deixe de participar e na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais Repórter PUC para você.